noite, estamos começando mais um Hora do Esporte. Uma semana cheia, né? Uma semana em que tivemos uma tragédia. Ontem, na cidade de Suzano, na Escola Raul Brasil, houve um massacre onde tivemos 10 mortos. Toda a equipe do Hora do Esporte, né, se solidariza com as famílias, com a comunidade escolar. Eu sou professor da rede pública e sinto, né, isso abala todos nós que estamos cotidianamente lutando por uma educação que transforme o ser humano, não uma educação que o mate, né? E Denise, tudo bem, Denise? Tudo bem não, né? Mas boa noite. Boa noite, Clóvis, tudo bem? Tudo bem não está, né? Mas a gente tenta ficar. Infelizmente, essa tragédia aconteceu na manhã de ontem, na escola em Suzano, como o Clóvis disse, com 10 mortos, inclusive os 2 atiradores. Entre os mortos foram 6 adolescentes de 15 a 17 anos, todos do sexo masculino, e 2 funcionárias, a coordenadora e uma inspetora da escola. Infelizmente, aconteceu esse caso mais uma vez no Brasil, assim como teve em Realengo. Falta uma semana para completar 20 anos da tragédia do massacre de Columbine nos Estados Unidos, que foi o maior e o mais falado até hoje. E, infelizmente, essa história se repete agora no Brasil. E a gente vai ter... Os autores já meio que pagaram o preço, eles não estão mais aqui. Assim, a gente tem que torcer agora, rezar pelas famílias e que Deus console o coração de todos. Fica o nosso pesar aqui pelo acontecimento. Bom, e hoje também, né, um dia triste. Há um ano atrás, no dia 14 de março, Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL, foi brutalmente executada e ela e o motorista Anderson, e nós temos a pergunta que não quer calar: quem matou Marielle, quem matou Anderson? Eu vou tomar a licença aqui de ler um tweet do jornalista Breiler Pires. Ele diz o seguinte: o caso Marielle Franco marca a diferença entre os defensores dos direitos humanos e os defensores de bandidos. Ela foi assassinada por combater práticas criminosas de milicianos. Nunca os protegeu, nunca os homenageou, o oposto, de políticos simpáticos a milícias que desonram a sua memória. Então, esses dois, né, que nós começamos, o massacre de Suzano e a morte de Marielle Franco, estão ligados pela violência, né, e há quem defenda o porte de armas. Né. Então, acho que é uma questão para que nós possamos refletir nessa semana, nesses tempos difíceis que nós estamos passando aqui no Brasil. Lembrando que em Campinas também teve um assassinato, também, né? Teve também atitudes como essa. Então, nosso pesar aí, e vamos... Né, não dá para separar, embora seja um programa de esporte, não dá para separar o esporte da vida, porque o esporte faz parte da vida, do cotidiano das pessoas, e a nós do Hora do Esporte estamos para fazer essa menção. Bom, agora, né, vamos tocar aí a nossa pauta, né, de hoje. Nós temos muitos assuntos: Superliga Feminina de vôlei masculino, Superliga Feminina de vôlei, Superliga Masculina também de vôlei, NBB, NBA. E para falar um pouco sobre a Superliga Feminina, Denise, né? Vamos então agora começar realmente a falar do esporte. Vitão, põe na tela pra gente, por favor, os resultados da Superliga Feminina. Com certeza. A Superliga Feminina vai começar agora a última rodada. Essa semana, nesse sábado e domingo, será a última rodada. E aí vão começar os playoffs. Os playoffs contam com os 8 times que já estão definidos. Aí o Vitão colocou na tela pra gente os jogos da Superliga, que é a última rodada do retorno já, porque a Superliga, assim como a masculina e o basquete, a temporada começou em 2018 e termina agora no meio do ano de 2019. Então, no dia 12 de março,
nós vamos ter Fluminense e Osasco Audax. Desculpa, dia 12 de março nós tivemos Fluminense e Osasco Audax no Rio, onde o Osasco ganhou por 3-0. E com esse resultado, o Osasco subiu para 5º lugar na classificação geral. Tivemos o Minas Tênis Clube contra o Camboriú, onde o Minas ganhou por 3-1. Também no dia 12, o Inodê Brasil contra o Praia Clube e o Praia ganhou de 3-1. O Praia é o vice-líder, está colado no Minas, que é o líder. E no dia 9, um pouquinho antes, tivemos Pinheiros e o SESI, onde o jogo terminou no tie-break com vitória do SESI. No mesmo dia 9, teve Sesc Rio contra o Balneário Camboriú. O Rio ganhou por 3-0. E no dia 8 de março, que foi o último dia do jogo da especial do Dia das Mulheres, teve o Minas e o Praia Clube, que foi o jogo do líder e o vice-líder, onde o Praia venceu mas por 3 no tie-break também, mas se manteve na segunda colocação, mas deu uma colada maior ainda no Minas, podendo ser decidido a liderança na última rodada que vai vir agora este final de semana. Vitão, foi? Agora eu dei a classificação, né? Vou colocar a classificação aí, depois os próximos jogos da Superliga Feminina de Vôlei, né? Onde nós temos o Minas Tênis em primeiro lugar, com 56 pontos, colado ali o Dentil Praia Clube, 55 pontos, Sesc Rio de Janeiro, né, já um pouco mais distante, 42 pontos, Rinodê Brasil, 41 pontos, Osasco Audax, né, 39 pontos. O SESI vem em sexto com 36 também, com 36. O Fluminense com 27, já dá uma distância bem grande, do sexto para o sétimo colocado ainda maior. O Curitiba Vôlei com 23 pontos. Esse é o G8, esses são os 8 times que vão para os playoffs. Essa classificação dos 8 já não muda mais, porque o Pinheiros tem 18, não consegue, só tem mais uma rodada, pode ganhar até 3 pontos e ganhar por 3-0 ou 3-1. Não alcança o Curitiba, então o G8 dos playoffs está decidido até o Curitiba. Os jogos aí agora só apenas para cumprir tabela, né? E aí o que vai pegar são os playoffs, que é a fase decisiva e é onde, digamos, o bicho pega, né? Exatamente. A única coisa que está em jogo nessa última rodada é quem vai ser o líder, se vai ser o Minas ou o Praia Clube, que aí aí são times que vão ter vantagens para as decisões, porque esse ano mudou o regulamento, então vai ser melhor de 3 jogos, um na casa de cada e o terceiro na casa do melhor classificado. Então tá valendo basicamente se a decisão vai ser na sua casa ou fora, né? Exato. E o fator torcida conta. Tem as suas vantagens classificar em primeiro, né? Nas primeiras colocações tem algumas vantagens para os playoffs. Mas antes da gente, né, continuar aqui, né, com os próximos jogos, vamos dar ao pessoal que está interagindo com a gente. Ju Borges, boa noite, WTV Brasil, boa noite, Ju. Alex Passos, boa noite, família WTV Brasil, um grande abraço, Alex. E Gustavo Guimarães com uma provocação, Denise. Porque Denise tá de pijama. Eu não vou falar nada, gente. Pra quem não sabe, o Gustavo, ele é meu primo. Então a gente se provoca mesmo. E olha, se você tivesse um pijama desse, você com certeza sairia na rua com ele todos os dias. O pior é o seu, que é uma flanela. Não vou nem falar nada. Rivalidades à parte, Marcelo Thiago fala, né? Bom, polêmicas à parte. Vou continuar aí com né, quem quiser acompanhar a gente na WTV Brasil, curta, interaja conosco, comente, cornete, né? E que a audiência de vocês é muito importante para nós. Ajuda a gente a fazer o programa, que fica mais legal a gente quando está interagindo com vocês. E os próximos jogos agora, né, que vão definir aí a fase classificatória antes dos playoffs. Vitão, pode colocar aí pra gente Então, dia 15 de março, amanhã, Pinheiros e Balneário Camboriú, aqui em São Paulo, às 21h30. No dia 15 de março, SESI e Vôlei Bauru e Fluminense, né, às 21 horas, lá na cidade de Bauru. 15 de março, São Cristóvão Saúde, São Caetano contra, né, Rinodê Barueri, em São Caetano do Sul. Clássico aí, digamos, uma disputa da grande São Paulo. No dia, né, todos os jogos são, na verdade, todos os jogos são no dia 15 de março, né? Osasco Audax, às 21h30, lá em Brasília. E finalizando aí, Curitiba Vôlei e Minas Tênis Clube em Curitiba. Então esses são os jogos da Superliga Feminina.
Assim como no futebol, a última rodada do vôlei sempre são todos os jogos no mesmo dia, no mesmo horário. E aí o destaque dessa rodada, a última rodada, vai ser o jogo entre Barueri e Minas. Desculpa, Barueri e Minas já foi. Vai ser o destaque dos jogos do Minas e do Praia Clube, porque são jogos que vão definir, como a gente tinha falado, o primeiro e o segundo colocado diretamente, que vai ter vantagem para disputar a final em casa. E passando da Superliga Feminina, vamos para a Superliga Masculina. E olha a torcida do Corinthians, né? Vamos ficar espertos aí com a classificação, né? A Superliga Masculina de Vôlei. Vamos passar a classificação aí para que a torcida do Corinthians veja aí, né? Em primeiro lugar, o Sada Cruzeiro, né? Cruzeiro com 54 pontos, colado ali o SESI, EMS Taubaté 44 pontos, Minas Tênis Clube 36, SESI Rio de Janeiro 36, Vôlei Renata, né? Vôlei Renata. O Vôlei Renata com 34, o Maringá Vôlei com 32, o Itapetininga com 32 também. E aí também já está definido o G8 dos playoffs do vôlei masculino, que também vai ter a última rodada esse final de semana. Em nono temos o Vôlei Ribeirão e o Corinthians em 10º colocado. O Corinthians vai entrar em quadra precisando da vitória ou torcendo para uma derrota do Caramuru. Senão, o Corinthians vai estar rebaixado para a Série B do vôlei. Então, a torcida do Corinthians, fique ligada, porque pode ter surpresas não só no futebol. Manda um beijo pro Gustavo. E Gustavo, beijinho, ó, viu? Você Grande viu? Abraço, E Gustavo. um abraço pro Juan também. Né? E olha, mandaram um abraço pro Juan também, que é corintiano, então já estamos sabendo quem a gente vai tirar daqui a pouco. E o Alex fazendo elogios a nós. Programa maravilhoso. Maravilhoso é a audiência, né? Os nossos espectadores que fazem o programa ficar melhor. E Então, põe os jogos pra gente, os por jogos, favor. os jogos da última rodada, todos vão ser no dia 16 de março, no sábado, às 19h30. Né? O Vôlei Itapetininga vai enfrentar o Vôlei Renata, Corinthians e São Judas, esse jogo importantíssimo para o Corinthians, para manutenção, né, na Série A da Superliga Masculina de Vôlei. Ponta Grossa, Caramuru contra o Minas Tênis, Taubaté e Maringá, e Vôlei Ribeirão, SESI Rio de Janeiro, e o Cruzeiro enfrentando o SESI. Então esses são os jogos fechando aí a fase classificatória da Superliga Masculina de Vôlei. Da Superliga, né, Denise? Alguma coisa sobre a Superliga Masculina? Assim como na feminina, o jogo do SESI e do Cruzeiro vai definir o líder. É um confronto direto na casa do na casa do Cruzeiro, em Belo Horizonte. E também o outro confronto que vai decidir é o do Corinthians, como o Clóvis falou. Mas o confronto que vai definir o primeiro lugar do grupo vai ser o confronto direto entre o Cruzeiro e o SESI. E também tem o jogo do Minas contra o Caramuru, que tem uma tarefa difícil. Porque se o Corinthians perder e o Caramuru perder, o Corinthians se mantém. E o Minas é o quarto colocado da Superliga. Então o Caramuru tem uma tarefa um pouco mais complicada, já que vai jogar fora de casa contra o quarto colocado, e o Corinthians joga com um time que não entrou nos playoffs e joga em casa. Então o Corinthians ainda tem uma chance maior de ficar na Superliga Masculina de vôlei na Série A, vamos dizer assim. Então comente aí, né, no Facebook aí, WTV Brasil, comente, cornete, enfim. Bom, da Superliga Masculina de Vôlei, nós vamos para o Novo Basquete Brasil, o NBB também, né, que tá, né, Denise, tá pegando fogo, né, NBB, né? Tá demais. Também tá chegando os playoffs. Gente, passou o carnaval, tudo começa a funcionar no Brasil. Então, não é diferente com o esporte. Então, na NBB... Vitão, coloca os jogos pra gente aí, a tabela. Sim. Então, no NBB, a gente tá chegando na 24ª rodada. Jogos ou resultados? Pode pôr os resultados primeiro, por favor. Então, no dia 12 de março, o Flamengo
O Flamengo venceu o Bauru. Uma diferença razoável, né? De 8 pontos. 80 a 72, uma diferença bem, né, razoável, né? O Flamengo tá bem, né, na NBB. Tá, o Flamengo sempre foi, desde quando começou a Liga, 11 anos atrás, tá na 10ª temporada agora, então desde quando começou o Flamengo sempre foi um dos times mais fortes ali da NBB. No dia 11, a gente teve Joinville contra São José, onde também teve uma vitória muito apertada, o Joinville, de 87 a 84. Uma cesta de 3 pontos, uma diferença de uma cesta de 3 pontos, né? Um aro que bateu ali e acabou o jogo. No dia 9, a gente teve Flamengo e Minas Tênis Clube, onde o Flamengo passou o caminhão e ganhou de 82 a 60. Digamos que fez barba, cabelo e bigode, né? Foi serviço completo. Também no dia 9, Botafogo e Brasília, onde o Botafogo ganhou de 79 a 65. No dia 8 de março, foi Pinheiros e Mogi das Cruzes, onde o Pinheiros ganhou de 78 a 71. Foi um Pinheiros, o time tá ali em cima na tabela, né? Sim. Foi um jogaço. E no dia 7 tivemos 2 jogos, Bauru e Corinthians, onde o Bauru ganhou de 92 a 81. E o Vasco jogou contra o Brasília e perdeu para o Brasília de 78 a 94. O Bauru, que no começo, até o ano passado, estava meio, né, capengando, hoje né, deu uma subida, né? E aí a gente vai ter a classificação para a gente ter uma noção de como que estão posicionados os times aí na NBB, né, Denise? Faltando 2 rodadas para o começo dos playoffs, né? A gente tem em primeiro lugar o Flamengo e Pinheiros estão empatados em pontuação, diferença, o Pinheiros está em segundo por causa do número de cestas, que é um pouco maior do que a do Flamengo. Em terceiro, Franca, que até 2 semanas atrás era o líder. Em quarto, o Mogi das Cruzes, com 38. E em quinto, o Botafogo, com 34, empatado com o Minas Tênis Clube, com 34 pontos. Daí do Minas, né, nós temos o Paulistano com 33 pontos, Corinthians 32, São José 31, né, Basquete Cearense também, na verdade 31 ali nós temos 3, né, o São José, o Basquete Cearense e o Brasília com 31 pontos, o Bauru com 30, mesmo com a vitória sobre o Vasco ainda continua, né, numa posição complicada, em 12º lugar, Joinville 28 e o Vasco na lanterna com 28 pontos, diferente do futebol, que o Vasco aí está invicto, o time do Vasco da Gama está numa situação complicada. O Vasco que recentemente aí teve o falecimento do ex-presidente Eurico Miranda, faleceu na terça-feira, então essa questão aí. Bom, passando a NBB, nós vamos para o intervalo, porque no próximo bloco a gente tem muito assunto. Aliás, nós vamos falar sobre como aqui nós não temos bairrismo e nós não amarelamos, não tem bairrismo, nós vamos falar da Superliga de Futebol Argentina, falaremos da Champions League, Libertadores, então nós temos muito assunto. Fiquem conosco porque vai render o segundo bloco. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp
DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltamos para o segundo bloco e tem muita coisa, muito assunto para rolar, mas a gente vai terminar falando rapidinho da NBB. Vitor, você põe pra gente, por favor, os próximos jogos. Mas antes de falar da NBB, um recadinho. A gente hoje tá só pelo Facebook, o site não está funcionando, está fora do ar. Mas estamos sendo transmitidos normalmente pelo Facebook, então fiquem ligados e comentem com a gente. Antes só mandar um abraço aí pro meu amigo santista Alexandre Pinheiro, professor de Geografia. Grande abraço, Ale! Então vamos falar, ficou faltando, dos próximos jogos de basquete da Liga do NBB. No dia 14 de março vai ter, hoje no caso, vai ter Basquete Cearense contra Pinheiros. Tá tendo agora, né? Tá tendo, os dois jogos às 20 horas. E o São José contra o Bauru. Amanhã também temos dois jogos, o Joinville contra o Paulistano e o Mogi das Cruzes contra o Botafogo. E no dia 16 temos 3 jogos fechando a rodada. O Vasco contra o Flamengo, o clássico carioca. São José contra o Bauru. E o Brasília contra o Pinheiros. Essa vai ser a 24ª rodada da NBB. E aí, né, continuando no basquete também, que nós não tínhamos dito, a NBA também já está se aproximando dos playoffs e, né, o time de LeBron James, Los Angeles Lakers, não estará nos playoffs, né? Que notícia ruim para o basquete, né? Que não vai poder ver o LeBron jogando os playoffs. Mas a gente tem a classificação, né? Como a NBA é dividida em duas conferências, a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Vitão, coloca para nós aí a Conferência Leste, né? Milwaukee Bucks em primeiro lugar, Toronto Raptors em segundo, Philadelphia em segundo, Indiana Pacers em quarto, Boston Celtics em quinto, em sexto Brooklyn Nets, Detroit Pistons em sétimo e oitavo Miami Heat. Seriam estes classificados para os playoffs, né? E o Cleveland, uma destaque aí também o Cleveland, né, Cavaliers, esse time do LeBron James também, né, está numa situação bem complicada fora dos playoffs. Foi, né, várias finais, jogos históricos aí com, né, o Golden State, também fora dos playoffs. E aí nós temos a Conferência Oeste também, né, onde o time do Golden State está passeando, né, Denise? O Golden State tá levando todos os jogos, 46 vitórias e não chegou nem no final da temporada ainda. Acho que tem mais 10 jogos pela frente e eles já jogam entre eles e contra as outras conferências várias vezes, né? E o Golden State está realmente atropelando. E lá em segundo, o Denver Nuggets, Oklahoma em terceiro, Houston Rockets em quarto, Portland está em quinto, sexto San Antonio Spurs, e sétimo Utah Jazz, e oitavo Los Angeles Clippers. Esses vão ser os times classificados para os playoffs da Conferência Oeste. Então, fiquem atentos aí, daqui a pouco nós vamos ter os playoffs, a fase decisiva, onde a onça bebe a água, né? Então, fiquem atentos, a NBA vai pegar fogo daqui para frente. E agora, né, Denise, o que nós temos de assunto agora? Né? É um assunto que, assim, o Clóvis, se vocês perceberem, ele gosta tanto do programa que ele tá com o escudo no peito hoje, né? Então, da WTV Brasil. Mas agora a gente vai falar do assunto que o Luiz amarelou na segunda. A gente vai falar do campeonato argentino. Então, Clóvis vai falar um pouquinho pra gente, porque o Boca venceu o Tolima por 3-0 e já está classificado para a próxima Libertadores de 2020. Na verdade, foi no Campeonato Argentino, no sábado,
Nós tivemos o campeonato argentino, ele segue o calendário europeu, né? Então, seguindo o mesmo calendário da Europa. A temporada na Argentina começa em agosto e termina agora, né? Termina agora em abril, maio. E são 26 rodadas, o campeonato é a Superliga Argentina de Futebol, não é mais a Associação de Futebol Argentina que organiza o campeonato, que seria o equivalente da CBF, né? Aqui no Brasil ainda é a CBF que organiza o Campeonato Brasileiro, mas na Argentina é a Superliga Argentina de Futebol, que são 26 clubes, pontos corridos, jogos em turno único, e aquele que tiver mais pontos acaba sendo o campeão. O Boca Juniors, né, camisa, né, se ninguém percebeu, eu estou com a camisa do Boca. O Boca Juniors venceu no sábado o clássico de Buenos Aires contra o San Lorenzo, né, San Lorenzo de Almagro, pelo resultado de 3-0. O Boca Juniors está em terceiro lugar, se garantiu. Oi? Pode colocar os jogos, né, da rodada do Campeonato Argentino aí, né? Esses são os jogos da próxima rodada. Tem os resultados, só para a gente passar os resultados, que são os jogos da próxima rodada do campeonato. Pode ser a classificação. Então, ó, Campeonato Argentino. Só tem essa, né? Campeonato Argentino, o Racing lidera com 52 pontos. Faltam 3 rodadas para acabar o Campeonato Argentino. Seguido ali na cola, o Defensa e Justiça, que, né? 50... Boas lembranças para o São Paulo. O São Paulo, né? Que o diga, né? Em 2017, eliminou na Copa Sul-Americana em pleno Morumbi. Bom, Defensa e Justiça em segundo lugar com 51 pontos. Detalhe, Denise, esse jogo vai ser a última rodada do Campeonato Argentino, vai ser entre Defensa e Justiça e Racing. Imagine, né? Vai ser um jogo bem emocionante, né? Porque vai pegar fogo. Se mantiver essa pontuação, né? Claro, o Racing joga por um empate, o Defensa e Justiça joga pela vitória, mas, né, tá bem ali, né? A disputa está intensa entre o Defensa e Justiça e o Racing. O Boca Juniors, terceiro lugar, com a vitória sobre o San Lorenzo de Almagro, ele classificou para a Libertadores. Tanto é que em azul ali na tabela, né, são os três times classificados direto para a Libertadores de 2020. Então, em 2020 teremos Boca Juniors, Defensa e Justiça e Racing já estão garantidos para a Libertadores 2020 pela classificação no Campeonato Argentino. Aí nós temos o River Plate em quarto lugar, que estava disputando ali junto a mesma pontuação que o Tucumã. No domingo eles jogaram, né, então foi um confronto direto. O River Plate ganhou por 1-0 do Tucumã. Então, está classificando ali para a fase eliminatória da Libertadores, né, aquela que todo mundo chama a pré-Libertadores. O River Plate se classificando, então o Tucumã em quinto. E os que estão em verde são vaga para a Sul-Americana de 2020. Né? Tucumã, Vélez, o Tajeres, Independiente e Huracan seriam hoje os que estão disputando a Copa Sul-Americana. Aí, Vitor, tem a segunda parte da tabela, porque tem um grande da Argentina que está na lanterna, né, que é o São Lourenço. São Lourenço que foi campeão da Libertadores em 2014, está em último lugar. Só que, Denise, ele não corre risco de rebaixamento. Está em último lugar, não corre risco de rebaixamento. Por quê? No Campeonato Argentino, eles têm a média das 3 últimas temporadas. Então, eles fazem o que eles chamam de promédio. Então, vão pegar a média das 3 últimas temporadas e aí a pontuação dessas 3 últimas temporadas vai definir quem vai ser rebaixado ou não. Pela classificação desse promédio, o San Lorenzo está em 7º lugar. Então, não corre risco de rebaixamento, mas para a próxima temporada é ruim, porque pontuação baixa, né, pode complicar para a próxima temporada. E só para a gente ilustrar aí, né, falar um pouco dos 5 grandes da Argentina. Né? Quando no Brasil nós temos os 12 times grandes, né, são os 4 de São Paulo, os 4 do Rio. No Rio Grande do Sul a gente tem Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético em Minas, né, formando os 12 grandes. Na Argentina nós temos os 5 grandes aí. Né? Então, River Plate, que é o maior campeão argentino, que tem 36 títulos. O Independiente, que é o maior campeão de Libertadores, 7 Libertadores, é o maior campeão da história da Copa Libertadores. O apelido do Independiente é o Rei de Copas. Com certeza, com esse número de títulos é impressionante mesmo. Aí nós temos o Boca Juniors,
que é o segundo, né, maior vencedor do campeonato argentino, tem 34 títulos. O Racing, né, que está aí, né, disputando com o Defensa e Justiça, e o São Lourenço de Almagro. Esses são os 5 grandes da Argentina, né? Como para nós futebol não tem fronteiras, né? O futebol não tem fronteiras, é importante a gente saber o campeonato argentino, saber porque serão adversários dos brasileiros na Libertadores, né, Denise? E sempre adversários duríssimos, inclusive o último confronto da semifinal está aqui, né? Boca Juniors e Palmeiras. Infelizmente meu time levou a pior da última vez, mas quem sabe esse ano, se Deus quiser, a gente leva. E então, vamos comentar aqui o Betão, que apresenta na segunda, mandou um boa noite e fala assim: Denise, esse é um manto sagrado. Fala que nem ele, palestra. E aí, Beto? Aqui... Um beijo, Beto. Obrigada. E aqui, Beto, nós falamos do campeonato argentino, viu? Viu? Ó, vou lançar aqui ao vivo o desafio, hein? Vocês estão desafiados a repercutir o campeonato argentino na segunda-feira, hein? O desafio ao vivo, hein? Agora eu quero ver vocês fugirem. Não pode falar, tá online, hein? O André mandou um beijo pra mim, um abraço. Um beijo, André. Também André é meu primo. E também mandar um beijo pro pessoal que tá assistindo. O Jande, um beijo, muita saudade de vocês. Meu parceiro, ex-colega de trabalho, que a gente ficava conversando de futebol o dia inteiro, quase. E pro Ed também, que está online, mas não comentou ainda. Então vamos aguardar comentários de vocês também. E sigam a nossa página, facebook.com/WTV Brasil. Mande seu comentário enquanto estamos ao vivo, que aí a gente interage e é bem legal. Bom, falando aí continuando no futebol internacional, esse bloco todo dedicado ao futebol internacional, nós vamos falar da UEFA Champions League, né, o maior campeonato de clubes. Né, o Luiz, que venera o hino da Champions, né, o maior campeonato de clubes, seria... Bota a mão no peito. Bota a mão no peito, mas realmente é um campeonato muito, né, tecnicamente, para mim, também considero um melhor campeonato de clubes, não temos dúvidas, né? Claro que aí a gente pode questionar a questão financeira, enfim, né, tem outras questões, mas, de fato, a Champions League tem bons jogos e na Champions League nós temos o privilégio, né, Denise, de ver em atuação os 2 maiores jogadores do nosso período, né? Messi e Cristiano Ronaldo. Olha, o pessoal pode falar o que for, pode não gostar do Cristiano, pode achar ele arrogante, pode não gostar do Messi porque ele é argentino, mas os caras, quando eles entram em campo, eles entram pra decidir. Eles são jogadores de decisão, eles entram com sangue no olho e eles resolvem. O Cristiano Ronaldo literalmente colocou a Juventus numa mochilinha, colocou nas costas e falou: vambora que eu carrego vocês. E realmente, ele fez o hat-trick, né, do jogo contra o Atlético de Madrid. E assim, o cara simplesmente arrasou. Ele detonou o jogo inteiro, não teve pra ninguém e podem falar o que for. Ele mostrou na hora da saída que ele tinha 5 Champions League, que ele é 5 vezes campeão do mundo, e não é à toa, porque o cara, quando ele resolve decidir, ele vai e faz o trabalho dele. Ele é pago pelo que ele faz, ele é bem pago, mas ele faz bem feito também. Antes, Denise, da gente continuar aí falando do jogo da Juventus, dá um abraço aí ao André Guimarães. Boa noite, André. E também Edinaldo. Opa, comentei agora, poxa, só podia ter dado oi. Valeu, Edinaldo. Tamo aí, tamo junto, tá? Depois a gente conversa. E agora... então... Bom, falando do Cristiano, do Gajo, né, o Cristiano Ronaldo, realmente, né, a Juventus, o torcedor do Juventus deve falar assim, valeu a pena cada centavo investido no Cristiano, né? Cada rim doado por o torcedor valeu a pena, porque foi uma contratação extremamente cara, mas é uma contratação cara que tem retorno. Porque a Juventus tinha perdido o jogo de ida por 2-0, precisava de no mínimo 2 gols para levar para os pênaltis. E o Cristiano Ronaldo simplesmente, junto com a ajuda do Bernardeschi, que também jogou muita bola, fez 3 gols e não precisou nem se preocupar em ir para as penalidades. E também nós tivemos os jogos, além da Juventus, também tivemos o Barcelona, que jogou também, né, contra o Lyon. Tem os gráficos dos jogos aí, né? O Lyon
o Barcelona ganhou de 5-1 também, né? A gente está falando dos dois craques aí em atividade, né? Messi. Foi um jogo também aparentemente fácil. Primeiro tempo, né? O Barcelona foi bem, 2-0. No segundo tempo, a coisa complicou porque o Lyon fez um gol, depois pressionou o Barcelona. E se o Lyon fizesse o 2-2, quem classificaria era o Lyon, né? E aí o Messi, naquela jogada de gênio dele, né, fez o 3-1 e depois deu mais 2 assistências para os gols do Piqué e o gol do Dembélé, né? Dembélé fez o terceiro gol. Então, destaques aí, né? Grandes jogos nós tivemos, né? E também nós tivemos o 7-0 do Manchester City, do Pep Guardiola, em cima do Schalke 04, hein? 7-0. Nossa, fora falar que nem o pessoal, fora o baile, né? Foi um jogo assim que eu estava ouvindo a narração, estava assistindo outro jogo, eu só ouvia gol do Manchester, gol do Manchester. Gente, parecia gol do Brasil contra a Alemanha, né? Foi um atrás do outro. Depois que abriu a porteira, porque até os 30 minutos do primeiro tempo, o jogo tava 0-0. Sim. E depois, até os 35 do segundo tempo, já tinha sido 7-0, inclusive o gol do Gabriel Jesus, o último gol, né? E assim, o Guardiola não precisou nem levantar da cadeira, assistiu sentado mesmo, porque foi um atropelo. Realmente, o Schalke, Schalke 04 era o time mais fraco ali dessas oitavas de final, que ainda estava disputando. Mas nunca a gente imaginou que ia ser 7-0. Tudo bem que o Manchester tem um time muito forte, mas não que ia ser esse passeio todo como foi. E muito bem treinado, né? Pra mim, assim, eu já falei isso em outros programas, considero o Pep Guardiola como o melhor técnico deste século e um dos melhores de todos os tempos. Ali está no nível de Rinus Michels, que é o idealizador do carrossel holandês, a Holanda 74. Enfim, está na galeria aí entre os grandes técnicos, o Pep Guardiola. Bom, tem mais uma outra tabela, que esses são os resultados da semana passada, né? Do Paris Saint-Germain, que foi eliminado pelo Manchester United. Né, o Tottenham eliminou o Borussia. E também nós tivemos ontem o Bayern de Munique sendo eliminado em casa pelo Liverpool. Acho que o Liverpool dá um recado para, né, os outros times, para eliminar o Bayern em casa, não é para qualquer um. Então o Liverpool também se credencia como um dos favoritos à Champions League. Né? Aí tem os resultados, foi 0-0 lá no Anfield, né, no estádio do Liverpool, e 3-1 lá em Munique, eliminando o Bayern. Detalhe, nesse jogo aí nós temos 10 Champions em jogo, né, porque o Liverpool é pentacampeão da Champions League e o Bayern de Munique também pentacampeão. Foi um jogo duríssimo, até quando estava 1-1, a gente estava bem tenso o jogo, mas depois que fez o segundo gol, aí a zaga deu uma bobeada e tomou o terceiro gol, aí matou o jogo. E realmente esse jogo, o Liverpool, o Bayern de Munique, assim como o Real Madrid, fazia 11 anos que não era eliminado nas oitavas de final de uma Champions. Então, o Ajax foi uma surpresa, né? Mas o Liverpool mostrou a que veio e mostrou que, assim, tem força porque foi fora de casa a vitória, né? Em casa, 0-0, com um jogo com gol fora de casa, também gol classificatório. Gol qualificado, gol né? qualificado. É complicado você ir com 0-0 para fora de casa, e o Liverpool fez mais do que o dever de casa, né? Então, vai ser as quartas de final, o sorteio vai ser amanhã o sorteio, né? Das quartas de final, às 8 horas da manhã. E aí vai poder jogar os times do mesmo país nas quartas, né? Porque nas oitavas não podiam. Então a gente vai vamos ver o que vai rolar. Segunda-feira o Luiz e o Beto comentam repercutem aí o mata-mata das quartas de final da UEFA Champions League. Bom, nós vamos para o intervalo, né? Aí vai ficar faltando para nós falarmos da Taça Libertadores da América, Campeonato Copa do Brasil e Campeonato Paulista, porque nós temos Choque Rei na Campeonato Paulista. Fiquem conosco e né, firmes aí conosco.
Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. E voltamos com o terceiro e último bloco da Hora do Esporte. E vamos continuar no assunto futebol. Vamos começar agora com a Libertadores da América. Bom, na Libertadores não tem a música, né, da Champions, mas a Libertadores também tem o seu charme, né? E aí nós temos a classificação do Grupo A, né? Um grupo bem equilibrado, que em tese era para ser bem equilibrado. O Internacional bem, né? Ganhou de 2-0 do Alianza Lima. Tá tranquilo, 2 jogos, 2 vitórias. Agora o River Plate, atual campeão, 4 vezes campeão da Copa Libertadores, tá numa situação complicada, né? Já tinha perdido pro Alianza Lima, né? Não perdeu não, na verdade empatou, né? Então o River Plate empatou com a Alianza Lima, fora de casa, empatou com o Palestino e soma 2 pontos aí em segundo lugar. Então, né, digamos assim, acende, né, a luz amarela para a equipe, os milionários, né, apelido do River Plate, né? Fica uma luzinha acesa porque só são 4 jogos, faltam 4 jogos agora. E só os 2 primeiros se classificam, fica ligado porque o Palestino pode surpreender, assim como surpreendeu já anteriormente. E é um detalhe que o River Plate vai ter 2 jogos contra o Internacional, que é um jogo difícil. Mas a gente já viu, né, vários times que se classificam na Bacia das Almas e chegam no mata-mata, acabam sendo campeões, né? Nunca menospreze um time argentino em mata-mata. Com certeza, são uma pedra no sapato sempre. Agora o Vitor vai colocar o grupo B. Mas antes, só para dar aí, né? Sim. O Gilberto falando, Messi é melhor que o Maradona. Olha, pela regularidade eu considero o Messi como melhor que o Maradona, mas em termos de idolatria, o Maradona tá à frente. Com certeza. O Jande também pode colocar. O Jande falou que o Messi estava muito nervoso para bater o pênalti, realmente, apenas uma cavadinha no meio do gol. E mandar um beijo pro Felipe, que trabalha comigo e está assistindo agora. Então, obrigada pela audiência. Valeu, Felipe. No grupo B da Libertadores, então temos o Cruzeiro, o Deportivo Lara, o Emelec e o Huracan. Esses jogos, a segunda rodada vai acontecer, o Cruzeiro é líder. O Emelec vai enfrentar o Huracan e o Cruzeiro vai enfrentar o Deportivo Lara. Inclusive, né, estão jogando, né, o jogo é hoje, quinta-feira, já estão jogando aí, Cruzeiro, então, os jogos do grupo B já estão rolando. Se depois, Vitor, se puder ter o resultado aí, de repente, só para a gente passar a atualizar aí os resultados, o jogo está rolando agora. Bom, o grupo B, o Cruzeiro aparentemente tranquilo, é um grupo dos brasileiros que estão disputando a Libertadores. O Cruzeiro pegou, digamos assim, um grupo mais mamão com açúcar. Eu acredito que o Cruzeiro, pelo elenco que tem, grupo, vai, né, classificar aí para as oitavas de final sem maiores sustos. Passa com tranquilidade. Agora o grupo C. Né, e uma boa noite para o Luiz, né, que está nos acompanhando aí. Que deve ter ouvido o desafio, né? Foi desafiado aqui, Luiz. Nós te desafiei na segunda-feira, falar sobre o Campeonato Argentino, porque aqui para nós, futebol não tem fronteira e não tem bairrismo aqui. Então, no grupo C... Bom, Universidade de Concepción em primeiro lugar, Godoy Cruz em segundo com 2 pontos, o Olímpia do Paraguai, tradicionalíssimo Olímpia, tricampeão da Libertadores, né, tá em terceiro lugar com 2 pontos, e o Sporting Cristal. É um grupo equilibrado aí pelas rodadas.
todos aí tem chance, né? Claro que o Concepción está numa posição melhor, né? Tem 4 pontos, né? Mas o Godoy Cruz e o Olímpia estão ali em segundo lugar, e, enfim. É um grupo que eu acho que vai ser bem equilibrado a disputa aí para quem vai classificar para as oitavas de final. E detalhe, né? Na Copa Libertadores, o terceiro colocado vai para a Copa Sul-Americana. Então vamos nas oitavas, né? já entrar nas oitavas. Direto nas oitavas. E aí nós vamos para o grupo D. No grupo D temos outro brasileiro, o Flamengo, que ganhou ontem por 3-1 da LDU. A LDU é vice-colocada, seguido do San José da Bolívia, e o Peñarol, que está em último colocado, sendo uma surpresa. Isso, o jogo do Peñarol também, né, já está em andamento. Tem andamento. O Peñarol tradicional também, equipe tradicional do futebol uruguaio, 5 vezes campeão da Libertadores. Então, a situação faz alguns anos que o Peñarol tem feito campanhas ruins na Libertadores, né? A última vez que o Peñarol fez uma boa campanha foi em 2011, quando perdeu a final para o Santos. Na época, o Peñarol era dirigido pelo Diego Aguirre, que recentemente treinou o time do São Paulo. Mas, né, vamos ver se a raça uruguaia consegue superar essas adversidades. O jogo vai ser agora, então pode ser que, dependendo do placar, ele já assuma a vice-liderança, né? Então, e é o jogo em casa, né? O Peñarol joga em casa, tem a obrigação de ganhar esse jogo. Exatamente. Libertadores não tem essa de perder um jogo já ferra meio que com todo o esquema, já complica a situação. E nós vamos para o grupo E, né? O grupo E, que é o grupo que o Galo está numa situação complicada, né? Cerro Porteño, tradicional, né? Equipe do Paraguai, em primeiro lugar. Nacional do Uruguai, também outro tradicionalíssimo tricampeão da Libertadores. Nacional do Uruguai, 6 pontos. E aí, Zamora e Atlético Mineiro não pontuaram ainda. Então, o Galo está numa situação complicada. Já vê Cerro Porteño e Nacional já distanciando. Então, o Galo vai ter que remar muito para poder conseguir a classificação. Quem sabe com a ajuda do Pastor, que foi uma grande contratação, né? Eles não consigam chegar mais pra frente, né? Estão aqui fazendo caras e bocas. Agora o grupo F. Grupo F. Grupo do meu time, que está indo muito bem. Palmeiras líder, ganhou os 2 primeiros jogos, inclusive contra o Melgar agora por 3-0. Em segundo, o San Lourenço. Em terceiro, o Melgar. E em quarto, o Júnior Barranquilla, que foi o primeiro time a ser confrontado aí pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras. E destaque nesse jogo do Palmeiras 3-0, o Ricardo Goulart, né? Fazendo gol, dando assistência. Parece que caiu como uma luva, né, Denise, no time do Palmeiras. Graças a Deus, foi uma ótima contratação e tá dando resultado, né? Isso que é importante. Às vezes não foi caro, mas tá dando resultado. Realmente ele jogou muito bem, fez um gol, deu uma assistência. Já tinha feito 2 gols pelo Campeonato Paulista e ele dá uma consistência boa pro meio de campo, do meio de campo pra frente pro Palmeiras, que tava precisando. Ainda mais com a saída em termos do Moisés, porque ficou um tempo suspenso, né? Então ele meio que tá fazendo substituição e tá sendo muito bem aproveitado. Bom, e aí, você vê coisas do futebol, né? O San Lourenço, que tá na lanterna do campeonato argentino, 4 pontos, segundo colocado. Tá pelo jeito aí, né? Pelas 2 rodadas, tudo indica que Palmeiras e São Lourenço classificam, vão passar para as oitavas. Então, coisas do futebol, né? Campeonato argentino mal, mas na Libertadores, né, e é o próximo adversário do Palmeiras, né? O São Lourenço. O Palmeiras jogando em casa contra o São Lourenço. Vamos ver o que vai rolar esse jogo. Bom, do grupo F nós vamos para o grupo G. E, em primeiro lugar, Boca Juniors, né? O temido Boca Juniors em primeiro lugar, né? Para os clubes brasileiros não traz boas recordações, sobretudo para a torcida do Palmeiras, né? Nos últimos, campeão em 2000 em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na semifinal em 2001 e no ano passado eliminou o Palmeiras nas semifinais. Embora que o Palmeiras em 94 aplicou uma goleada de 6-0 no Boca Juniors no Parque Antártico. Mas atualmente o Boca Juniors vem levando grande vantagem. O Palmeiras teve a chance de eliminar o Boca na primeira fase, né? Mas quis dar a chance e o Boca não deu a chance pra gente. Quem sabe esse ano a gente aprende a lição e logo tem que eliminar o time argentino, a gente já bota pra correr, né? Que é difícil.
Time argentino é uma pedra no sapato. Gente, é demais. E o Boca Juniors venceu o Tolima por 3-0, né? Mostrando aí pro Corinthians e pro Atlético Paranaense como é que se faz. Né? Ganhou por 3-0. Então, em primeiro lugar, Boca Juniors, Tolima 3 pontos, Jorge Wilstermann 1 ponto e o Atlético Paranaense uma situação complicada, né? E o próximo adversário do Atlético Paranaense é o Boca Juniors. Então, que vai complicar ainda mais, assim, os dois Atléticos, né, na situação complicada. Complicada, os dois Atléticos, o Galo e o Furacão, né? Tá numa situação bem complicada. Do grupo G, nós vamos para o grupo H, o último grupo, que também, né, tem uma surpresa, né? Acho que o Grêmio aí numa situação, né? O Grêmio também foi semifinalista da Libertadores do ano passado. Está em último colocado também desse grupo. Realmente uma surpresa. Perdeu em casa para o Libertad, que é o líder, né? Sim. E o Grêmio tem um time fortíssimo, um time tradicionalíssimo na Libertadores. E também está uma situação complicada. Na verdade, 3 brasileiros, né? Estão na situação. Os 2 Atléticos e o Grêmio estão em últimos colocados do grupo. Então vai ter que remar, que nem você falou, vai ter que nadar muito contra a corrente para conseguir chegar na fase das oitavas. Eu acho que esses 3 brasileiros que estão ruins, o Grêmio é o que está numa situação um pouco melhor, porque tem um elenco bom, é um time bem treinado pelo Renato. Então, assim, o Grêmio tem condições de se recuperar, mas o Grêmio vai ter que, né, na próxima rodada, vencer, porque e é um jogo complicado, é contra o Rosário Central, tem toda aquela, né, tem jogo entre clubes brasileiros e argentinos, não são jogos fáceis. Então o Grêmio aí do Renato tem possibilidades, mas vai ter que jogar bola, né? E só uma rapidinha do Renato, ele tava com o Diego Tardelli, foi contratado e tal. Aí um repórter perguntou pro Renato, mas e aí, e o peso? Né? Ele vai sentir o peso da camisa do Grêmio e tal, não sei o quê. Ele falou assim, olha, ele só vai sentir o peso da camisa do Grêmio se ele vestir a camisa 7. Pra quem não sabe, a camisa 7 era a camisa que Renato jogava no Grêmio, né? Então, um pouco modesto, né, o Renato Gaúcho, que já disse que ele é melhor do que o Cristiano Ronaldo, né? Ele falou que jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Um poço de humildade. O Jandeilson tá comentando aqui que o Benedetto é o nome da Libertadores e que o Grêmio jogou de salto alto, muito apático. Eu acho que o Grêmio embala depois de começar o Brasileiro, porque o Campeonato Gaúcho é meio fraco, assim, comparado ao Paulista, né? Monótono, né? É mais monótono, e então acho que o Grêmio vai dar uma embalada, se classifica sofrendo um pouquinho, mas depois que iniciar... Passou o Carnaval agora, gente. Vamos dar um desconto pro pessoal, bom, né? E do Campeonato Paulista, vamos passar rapidamente pela Copa do Brasil. Nós tivemos jogo ontem da Copa do Brasil, o Corinthians vencendo o Ceará por 3-1, né, um bom resultado. A equipe de Fábio Carille aí já meio que... Fábio Carille, a defesa do Corinthians um pouco preocupa, porque vem tomando muito gol, né? A gente estava acompanhando no nosso grupo de WhatsApp, né? O Gustavo, nosso camarada Gustavo aí, colocou, né, levantou, o Corinthians tem tomado muitos gols. Mas o Carille acho que está encontrando o caminho para a equipe do Corinthians. E, enfim, né, acho que o Corinthians tem boas possibilidades. E rapidinho aí, para a gente passar, né, temos o Campeonato Paulista, que tem o destaque aí, o clássico entre São Paulo e Palmeiras, né, que o jogo Choque Rei, que o jogo é no Pacaembu por conta das chuvas, era para ser no Morumbi, o mando de jogo é do São Paulo, mas por conta das chuvas e todo o alagamento que teve no Morumbi, né, no clube, na sede social de São Paulo, o jogo vai ser no Pacaembu. Né? Põe pra gente, Vitão, a classificação do Paulista. Só passando rapidinho aí, né? Acho que já estouramos o tempo aí, né? 5 minutos, então dá pra falar do Campeonato Paulista. Isso. Esse final de semana, na 4h30 da tarde, vai ter o jogo Choque Rei, né? Mas primeiro vamos falar do Grupo A, que tem o Santos com 23 pontos, o RB Brasil com 21, a Ponte com 16 e o São Caetano com 7 pontos, sendo rebaixado, né? Sim, São Caetano, uma situação bem complicada. E né, esse grupo aí, tudo indica que Santos e RB Brasil vão passar para a próxima fase. E aí nós temos o Grupo B. Né? Grupo B, o Palmeiras também, 19 pontos, Novo Horizontino. Tem um equilíbrio ali, né? Novo Horizontino e Guarani, né? Numa briga, pode ser que tenha, a depender dos resultados. Né? Pode ter uma surpresa nessa segunda colocação. Do Grupo B, nós vamos para o Grupo C. O Corinthians, 15 pontos. O Corinthians também, né? A Ferroviária logo ali, colada com 14 pontos. Corinthians e Ferroviária praticamente classificados.
A questão aí, né, é ver quem vai classificar em primeiro. Se o Corinthians tiver algum tipo de tropeço e a Ferroviária vencer, a Ferroviária ultrapassa o Corinthians, né? Bragantino e Mirassol, agora vão jogar essas 2 últimas rodadas só para cumprir tabela. Sim. E no grupo D, Ituano e São Paulo com a mesma pontuação, diferença apenas pelo saldo de gols. Oeste e Botafogo de São Paulo. Se o São Paulo perder pro Palmeiras, corre o risco de ficar fora da zona de classificação, Sim. porque o Oeste, se ganhar, fica com 15 pontos. Sim. Então esse grupo é o único que basicamente não tem definição nenhuma. Os 3 primeiros podem se classificar para as oitavas de final. E o São Paulo pagando preço aí do seu planejamento totalmente equivocado, né? Demitiu o Aguirre, técnico que perde 5 jogos é demitido, depois chama o André Jardini, que não tinha experiência com equipe profissional, ele trabalhava com um elenco totalmente diferente, aí percebe, o Jardini não deu, aí troca de técnico, o técnico vai começar no campeonato brasileiro, que é o Cuca, e aí desmancha o elenco, alguns jogadores indo embora, enfim, né, um planejamento ruim, e o São Paulo pode ter muitos problemas nessa temporada pela falta de planejamento, um elenco que digamos assim, não tem nenhum jogador, né, que chame assim a responsabilidade, né, um elenco de bananas mesmo, né, o São Paulo tem um elenco de bananas que, né, não consegue reagir. Né? Ainda mais agora com a venda do Diego Souza pro Botafogo, né? Exato. O Diego Souza, que era um cara que quando tá inspirado conseguia resolver junto com o Nenê ali, agora o Nenê meio que ficou sozinho nessa situação. Então vai ser um pouquinho ainda mais complicado, eu acho, agora pro São Paulo, por causa dessa venda pro Botafogo. E para encerrar o programa de hoje, né, só também, né, nós tivemos o futebol brasileiro teve uma perda importante. O Coutinho faleceu, fez uma dupla, acho que uma das maiores duplas do futebol mundial de todos os tempos, com o Pelé no Santos. Né, Coutinho e Pelé, né, era uma dupla, né, assim, pena que nós não tivemos esse privilégio de vê-los jogar, mas foi uma dupla muito importante no futebol, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, e acho que é a maior dupla de ataque, né, a maior dupla de futebol de todos os tempos, com certeza, Coutinho e Pelé. Então, nosso pesar aí do Hora do Esporte para, né, Coutinho, para a família do Coutinho, todos os familiares, e a torcida, não só a torcida brasileira, mas o futebol mundial perde mais um de seus craques. Encerramos o nosso Hora do Esporte, né, numa semana muito complicada, né, a gente, infelizmente, né, tragédias acontecendo, né, como nós falamos no início do programa, a tragédia lá em Suzano, então, da Marielle, um ano da morte da Marielle, e até agora, né, pouco se sabe de quem mandou matar a Marielle, né, quem matou e mandou matar a Marielle Franco. E nós encerramos nossa Hora do Esporte de forma, né, não gostaríamos, mas de uma forma, né, infelizmente, de reflexão por tudo que está acontecendo no país. Boa noite, gente. Muito obrigada pela audiência e até segunda-feira com o Luiz e com o Beto. Obrigada.